Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Yuberson Miranda, pode me chamar de Yubi. E aproveitando aí que eu falei no vídeo de sacadas de astrologia da semana passada sobre o mapa astral do Osho, eu falei, cara, eu acabei de assistir, eu terminei de ver todos os episódios da série no Netflix sobre ele, sobre Mahananda Shila. E falei, cara, tem que continuar falando disso, que tá muito massa. É claro que depois da série eu fui fuçar, né, os dados natais da Shila e não tem o horário de nascimento dela. Então eu peguei simplesmente a data de nascimento dela e calculei o mapa astral solar, que é o Sol no mesmo grau lá do ascendente. E justamente por não ter o horário certo dela, eu coloquei o mapa dela sobre o mapa dele. Isso é que a gente chama de sinastria. Sinastria é a comparação de um mapa astral de uma pessoa com o mapa astral de outra pessoa. Pode ser do amante, do cachorro, do gato, do pai, da mãe com você. Pode ser do namorado, da namorada, do marido, da esposa, do filho. Cara, sinastria serve para comparar qualquer mapa, você com um mapa de qualquer outra pessoa, de alguma empresa, de algum evento, enfim, a sinastria é a comparação de mapas e, claro, ela é mais usada para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos afetivos. Não estou falando que o Osho e a Shila se relacionaram afetivamente, não sei, parece que não, mas de todo modo a relação deles é hiper, mega interessante. Certo? Então olha só, vamos comparar o mapa deles, né? Aqui internamente, ó, é o mapa do Osho, ok? Lá com o ascendente dele em Gêmeos, o Sol em Sagitário na 7, e externo aqui são os planetas da Shila. E a gente tem uma parada chamada interaspecto, que é o quê? Que são os aspectos que os planetas, né, do mapa natal de uma pessoa, igual da Shila, fazem com os planetas, né, do mapa natal de outra pessoa, como no caso do Osho. Igual aqui, por exemplo, o Urano dela, em A2 graus de Câncer, está fazendo oposição praticamente exata com o Marte do Rajneesh, né, com o Marte do Osho. Ou seja, e tem aqui o Marte dela em Libra fazendo quadratura com esse Marte em Capricórnio do Rajneesh. Marte é o que? É o que eu quero. A minha vontade é essa. Quando o Marte do outro, né, a vontade do outro, está em conflito, tal como aqui, ó, em quadratura exata, o Marte dela está em 0 graus, quase 1 grau, né, 44 minutos, e o dele está a 1 grau de Capricórnio. Então, isso é um conflito constante de vontade. A quadratura sempre demanda o quê? Ajustes. Então, os dois sempre tinham vontades que precisavam de dar uma ajustada para hora um ceder, hora outro ceder. Senão, o choque de vontades, choque quadratura de vontades, Marte ia ser sempre muito ferrenho. Né? E ela já tem um Marte em quadratura com Urano. Então, isso já mostra que o quê? Que ela já tem uma tendência a agir Marte muitas vezes de uma maneira o quê? Intempestiva, explosiva, surpreendente, meio radical, bem radical. Uma quadratura Marte e Urano é bastante explosiva, né? A pessoa pode ter uns rompantes uranianos de agir Marte de uma maneira assim, que choca, que surpreende, que, né, muitas vezes é fria, né, muitas vezes assim, egoísta, porque o Urano tem esse lado e Marte também, de só pensar em si. Né, por mais que ela tinha o lado estratégico do Marte em Libra, né, é uma quadratura significativa, né, 2 graus aplicativos, então é uma quadratura muito forte. E quando uma outra pessoa, né, vem ativar um aspecto desafiante no nosso mapa natal, como o Rajneesh vinha através do Marte em Capricórnio dele, ativar a quadratura Marte-Urano da Shila, então isso fica mais forte ainda. Então a ação, a vontade
né, dele, Marte, fazia com que ela o quê? Pudesse se comportar, Marte, pudesse agir, Marte, de uma maneira muito radical, de uma maneira muito corajosa e inovadora, sem dúvida nenhuma, disposta, né, a arriscar Urano, com certeza, né? Então ele atiçava ela, né? O Marte atiçando o quê? A que ela tivesse a coragem, a ousadia de agir de uma maneira o quê? Independente, de uma maneira livre, de uma maneira radical. É um Marte-Urano. E é muito necessário de se ver numa sinastria, né, os aspectos exatos. Esse é praticamente um aspecto exato. Agora tem um outro mais exato ainda, que é justamente esse aqui, ó. É o Sol dela, né, em oposição, em conjunção exata ao Mercúrio dele. Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui não ficou legal não. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. O Marte, né, o Sol da Sheila, Sol em Capricórnio, a 6 graus de Capricórnio, em conjunção exata ao Mercúrio do Rajneesh. Olha lá para vocês verem. Ao Mercúrio dele. Ou seja, isso é uma conjunção muito forte, muito forte. Ou seja, o que ele falava, Mercúrio, era recebido com muito prazer, Sol, por ela. O jeito de ser dela, Sol, trazia luz, trazia clareza, Sol, ao que? A comunicação, Mercúrio do Osho. Então ele se sentia aquecido, né, pela personalidade dela, a inteligência dele, né, a habilidade comunicativa dele, Mercúrio, era mais vista, Sol, era mais elogiada, Sol, tinha mais destaque, Sol, justamente pela influência da Sheila. E agora, olha outra parada aqui que é muito forte, que é o do Urano. Olha só, a Lua dela em Áries está a 14 graus. E o Urano do Rajneesh está justamente a 15 graus. Eu e a minha esposa, a gente tem esse aspecto, que é o que? O Urano dela em Escorpião está em conjunção exata à minha Lua. A Lua é o que? É o senso de segurança da gente, é a nossa relação com a nossa mãe, com a nossa família. Eu, como já tenho um nó do Sul em Câncer, que tendo a ficar muito apegado, né, à família, à mãe, vem aí o regente desse nó do Sul, que é a Lua, e a minha Lua está em Escorpião. Então, o meu vínculo com a minha família e com a minha mãe é muito forte, né? E minha esposa veio justamente para falar assim, ó, dá uma desgarrada aí. Por quê? Que é o Urano. O Urano vem chacoalhar tudo, né? Ele vem trazer uma insegurança, uma necessidade de constante reformulação e mudança para aquilo que ele toca. E ele toca justamente na questão da segurança, né? O Urano dele toca na segurança da Lua dela. Então, ela poderia se sentir constantemente assim, eletrificada, Urano, pelo estímulo dele, Urano, de quê? De estar sempre mudando o quê? Sua relação com o público, Lua, sua relação com as emoções, com o feminino. Então, muitas vezes, o Urano pode atiçar, eletrificar reações emocionais, Lua, de uma maneira muito assim, rebelde, muito radical. Ele vem ativar a rebeldia dela. Ele vem colocar, ó, seja uma mulher, Lua, rebelde, Urano. Eu vim, Urano, para quê? Para dar uma revolucionada, Urano, na sua segurança, Lua. Né? Então, você vê que os aspectos de Urano, os interaspectos de Urano entre eles, era algo bem significativo. E é doido, né, cara? O Rajneesh tinha uma baita de uma quadratura. Não, olha, tô doido. Olha só que deixa eu marcar. O Urano dele está em quadratura com o Plutão dela. Então, isso também pode representar algo muito forte.
de quê? De os dois estar sempre um revolucionando, um tentando mudar a vida do outro. E os dois juntos, caras, o que eles fizeram de mudança, de revolução na vida deles e na vida da sociedade é um absurdo. Porque sem ela, né, vê só, o Rajneesh tinha o quê? Tinha essa cacetada de Capricórnio na casa 7 e 8, né? A lua dele, a mulher, a Vênus dele, as mulheres da vida dele, tinham que ter o quê? Ele se sentia atraído por quem? Por mulheres empreendedoras. Capricórnio, por mulheres, Lua e Vênus, que realizam, né, que têm autoridade, que constroem. E o que a Sheila fez? Ela justamente construiu a ashram dele, construiu tudo lá no rancho dele. Ela que capricornianamente dirigia, planejava, executava, colocava a mão na obra e reunia pessoas para construir. Né? A Sheila, sem ela, cara, o Rajneesh não tinha alcançado esse nível de sucesso, esse nível de reconhecimento, esse nível de realização. O Sol dela veio ali, né? O Sol e o Mercúrio dela ativando, o Mercúrio ativando o Saturno dela, o Mercúrio dela ativando o Saturno dele, né? O Sol dela ativando o Mercúrio dele. Então, assim, ela vem com esse Capricórnio muito forte. Ela é esse perfil de feminino, Lua, Vênus, que o Rajneesh queria. A questão é que a casa 7 e a casa 8, a gente pode projetar muito no outro aquilo e não viver. E o Rajneesh projetava isso nas pessoas, não só nela, mas nas pessoas, né? Com esse tanto de casa 7, o quê? Quem que construiu lá? Foi aquele tanto de gente. Pessoas altamente capazes, altamente produtivas, que colocaram a mão na massa. Capricórnio, para quê? Para construir Capricórnio, toda a estrutura Capricórnio do rancho, né, da comunidade dele. Então é muito interessante você notar, né, o que a gente projeta no outro e nas pessoas. Né, e ele projetava todo esse lado, dava a cargo dela. Esse é o perigo também da gente projetar no outro e falar, não, vive isso aí para mim, vive esse posicionamento astrológico para mim. Ele deixava ela viver o Capricórnio, ele não vivia, ele tinha que viver isso, mas era algo muito desafiante. Saturno, que, né, com o qual ele poderia não querer lidar, ter medo disso, né? Capricórnio, casa 8 e Saturno. Então ele deixava que ela lidava com as questões financeiras, casa 8, ele deixava que ela se responsabilizasse, Capricórnio, não só pelas finanças, casa 8, mas também por toda a questão de construção, de edificação da estrutura, Capricórnio, lá do rancho dele lá nos Estados Unidos. Então, é interessante demais a gente ver isso. E eles têm o quê? Eles têm um belo de um trígono, né? Isso é muito forte. É um trígono, né, da Lua com o Sol. Ele tem o Sol em Sagitário e ela tem a Lua em Áries. Além disso, uma das coisas mais atraentes, mais fortes de afinidade que você pode ver entre um casal ou entre uma pessoa e outra é o que? É quando a pessoa tem a Lua num signo e a outra tem o Sol naquele signo. Não precisa necessariamente eles estarem em conjunção exata. Aí, como no caso do Rajneesh, ele tem o que? Ele tem a Lua em Capricórnio e ela tem o Sol em Capricórnio. Então, quando um tem o Sol no signo, o outro tem a Lua nesse mesmo signo, isso é uma fortíssima fonte de atração e de afinidade. Eles têm aspectos, eles têm posturas, valores, atitudes que são muito, muito similares, entendeu? Então isso aqui também mostra esse lado bem de afinidade entre os dois. Ainda bem, né? Porque com esse tanto de Urano aqui mexendo um com o outro, precisava dessas afinidades e também de aspectos de Saturno. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, que principalmente as pessoas que vêm procurar para a sinastria, que é fundamental a gente ter aspectos, né, interaspectos de Saturno. O Saturno da pessoa parceira pegando posicionamento, se possível, de planetas pessoais, né, de pegar Sol, de pegar Mercúrio, pegar Lua, pegar Vênus, pegar Marte, e o nosso Saturno também
fazer interaspectos com os planetas pessoais do outro, porque isso indica uma longevidade, indica uma tendência, uma possibilidade da relação ser estável, da relação ser consistente, né? Você não quer casar para separar daqui a uma semana, daqui a um ano. Então, quando há esses aspectos, né, interaspectos de Saturno, a gente sabe que essa relação pode durar. Por mais que muitas vezes no início da relação haja muito incômodo, desconforto, né? Por sentir que o outro pode estar te limitando, né? O interaspecto de Saturno representa isso. E a gente vê o Saturno dela, primeiro o Saturno deles em trígono, né? E quase em trígono exato, né? O Saturno dela a 19 de Virgem e o dele a 21 de Capricórnio. Opa, não é isso que eu queria não. Aqui o Saturno dela em Virgem e o Saturno dele em Capricórnio, né? E o Saturno dela está fazendo um quincúncio com... Não, o quincúncio é uma quadratura com o Sol dele, né? Quase exato também, ó. O Sol dele, nesse aqui, o Sol dele está 18 e o Saturno dela está a 19, então é uma quadratura. Isso quer dizer também que ele pode sentir que ela, né, que as regras dela, que o que ela considera como certo, né, as ambições dela, Saturno, ele pode sentir como que? Como repressores, Saturno, da identidade dele, Sol, né? Ela pode reprimir, Saturno, a expressão do prazer e da identidade dele, Sol, entendeu? Então ele, né, e isso acabou acontecendo de alguma maneira. O que mais de interessante aqui para a gente ver nessa sinastria, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que tinha me escapado. Acho que é isso mesmo que eu queria abordar de coisa interessante. Tem isso aqui também, ó. Os interaspectos de Netuno, né? O Netuno dela tá... O Netuno dela aqui, ó, tá 17 de Libra. Esse Netuno tá fazendo o quê? Tá fazendo sextil com o Sol dele. Então você vê, tem o Saturno dela dando uma reprimida na identidade dele e tem o Netuno dela dando o quê? Uma encantada nele. Ele, com esse Netuno aqui em cima do Sol, ele se sente de alguma maneira, a identidade dele, Sol, se sente mais espiritualizada, Netuno, né, em função da influência dela, que é o Netuno dela. E claro, quando o aspecto de alguém, né, quando o planeta de alguém pega o nosso Netuno, a gente se sente absolutamente encantado com essa pessoa. Essa pessoa pode ser, a gente pode idealizar essa pessoa. Então o Sol dele pegando o Netuno dela pode mostrar que ela o que? Idealizava Netuno, a identidade dele, né? O mestre espiritual dela. E o Netuno é justamente esse mestre espiritual. É interessante demais também ver esses detalhes. Bom, eram esses pontos que eu queria mostrar, né? E outro detalhe também muito legal da sinastria, a gente vê, né, as casas em que os planetas de um caem, né, nas casas, em quais casas do mapa natal do outro, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, né, vários, né, tem o Sol caindo na casa 7 dele, o Mercúrio dela cai na casa 8 dele. Isso é uma forte fonte de atração. A gente sente muito atraído pelas pessoas que têm planetas que caem na nossa casa 7 e na nossa casa 8. E na questão de atração também, de prazer que o outro pode ter na nossa vida, também é pelo planeta na casa 5. Isso também pode atrair nossa sexualidade, nossa afetividade, nossa vontade de estar ao lado de alguém que vem com um impulso planeta para quê? Para nos alegrar, para nos dar prazer, que é a casa 5. Então, quando os planetas de né, ou meio do céu, ou ascendente, caem nas casas 5, 7 e 8, nossa, isso são as maiores fontes de atração em termos de... no sentido de ver a colocação dos planetas de um no mapa natal do outro. Então, quando a gente tem alguém
né, que os planetas ou alguns posicionamentos fortes do outro caem sobre a nossa casa 5, 7 e 8, como no caso da Sheila, que tinha o Netuno caindo na 5 dele, o Sol e o Mercúrio dela caindo na 7 e na 8 respectivamente. Isso é uma forte afinidade, fonte de atração, né? E outro detalhe que, né, que a gente, se você acredita em outras vidas, é isso aqui, ó. É a questão do que? Dos nodos. Então a gente vê que o Urano dele, né, e o nodo norte dela estava ali em conjunção. O nodo norte dela a 12 graus de Áries e o Urano dele a 15 graus de Áries. Então isso mostra muitas vezes relacionamentos kármicos, no sentido de que as pessoas já podem, que os espíritos dela, né, que podem ter se conhecido já em outras vidas. E de todo modo, se você não acreditar em outras vidas, isso é uma atração muito forte, é uma liga, muitas vezes torna uma questão de relação dependente, torna uma relação kármica no sentido de ser difícil desvencilhar dessa outra pessoa que vem com algum planeta em conjunção com o nosso nodo sul ou em conjunção com o nosso nodo norte, entendeu? Isso, as conjunções são mais fortes, né, com o eixo nodal, simbolizando essas relações kármicas. Bom, é isso. Isso foi uma pequena aula de sinastria, né, dos interaspectos dos planetas de um sobre o mapa do outro. Pena que a gente não tem o horário dela, senão daria para ver, né, os planetas do Rajneesh sobre as casas dela, que a gente ia ter mais noção ainda dessa relação altamente polêmica, radical, que é uma relação baseada em interaspectos exatos de quê? De Urano. Tanto o Urano dele pegando os planetas dela, quanto o Urano dela pegando os planetas dele. Beleza, gente? É isso aí. Esse é o vídeo de sacadas de astrologia dessa semana. Beijãozão e até o próximo vídeo.